Sabona, Hakuna Matata. Agora são 1 da manhã aqui na África. Estou falando com vocês, gravando esse áudio, ouvindo um som maravilhoso vindo do Monte Zion. Como é sexta para sábado, tem vigília, o monte fica aberto a madrugada inteira. E eu tô aqui ouvindo o louvor. E como Deus me ministrou, na hora que eu tava lá no monte, orando e participando desse mover, a voz de muitas águas. E antes de falar um pouquinho disso, eu queria contar um pouco do que tá aqui, né? O pessoal do Brasil vem falar, poxa vida, tá sendo muito bacana receber as palavras e tal. Mas eles me falaram assim, você não tá contando nada do que tá acontecendo aí, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão aprendendo. Conta também o que tá acontecendo. Então eu vou explicar um pouquinho o que vai acontecer nos próximos episódios, tá? A gente vai fazer uma série aí com entrevistas, compartilhando também a experiência de outros missionários que estão aqui no grupo. O pastor Rafa e a pastora Pri, que já estão aqui há mais de um ano, né? O pessoal que já está aqui estabelecido, aqueles que vieram com a conexão no Espírito, entendendo ou buscando entender o propósito de Deus para esse tempo. E vou compartilhar um pouquinho, vocês já viram algumas fotos aí no site, alguns receberam aí no WhatsApp. E o que está acontecendo aqui? Nós estamos numa escola de missões, nós estamos sendo preparados. A gente estava conversando esses dias aqui entre nós, alunos, né, missionários, que a gente vem com uma expectativa, que a gente quer chegar, já quer sair, quer fazer, e acontecer, e falar de Jesus, e orar pelas pessoas, e abraçar a criancinha, e dar de comida, e tal, e pá. E a gente tem essa ansiedade de fazer as coisas. E o caminho de Deus não é o nosso, né, os pensamentos dele são mais altos. E a gente está tendo uma outra experiência aqui. A gente está sendo formado, preparado, edificado, nós estamos abrindo o conhecimento, abrindo a mente para o conhecimento de Cristo, para o conhecimento do reino, para o conhecimento do que é ser apostólico, a liberdade de se mover com autoridade para libertar cativos. Nós estamos numa terra que é mega consagrada há séculos. Né? Todo tipo de feitiçaria que é conhecida na face da terra hoje tem origem aqui. Só que outras coisas maravilhosas que Deus criou também têm origem aqui. Então não é alguma coisa que dá para se fazer no piloto automático ou movido pela ansiedade da nossa carne, de querer chegar e acontecer e fazer e falar e tá, como algumas vezes a gente acaba fazendo. Não com uma intenção ruim, a intenção até é boa, mas sem a devida preparação. Então a gente está passando um tempo realmente de preparação. Essa primeira semana nós tivemos várias aulas, né, de palavra, de enxergar mesmo a dimensão do Espírito Santo, palavras que aguçaram e afinaram o nosso entendimento daquilo que é o mover apostólico, visão apostólica, dimensão apostólica, imersão, né? Propósito, essência apostólica. E eu estou tentando compartilhar um pouquinho a cada dia. E é o que está acontecendo. No final de semana passado, foi o final de semana que nós chegamos aqui, nós trabalhamos com as crianças num dos cultos, e é um galpão que consegue receber até, assim, recebe muitas crianças. A média de crianças aqui no culto são 260. 250, 260. No domingo que a gente vieram apenas 160, porque a região aqui estava sem energia elétrica. Então, eles acabaram não vindo para a igreja, e eles têm um formato aqui que eles passam com vans e ônibus nas comunidades mais carentes, trazendo as pessoas, os pais com os filhos, e a gente ajudou nesse trabalho com as crianças, cantando, brincando, contando história, falando de Jesus, a maneira que Jesus nos ensinou. Amanhã nós estamos indo para uma viagem, na verdade é um bate e volta, né? Algo perto de onde a gente está aqui na base, numa fazenda, a aprender a questão da terra. Nós estamos aqui na África do Sul, é o solo mais rico que existe. Você quer saber de ouro? A concentração de ouro do planeta
é aqui na África do Sul. Você quer falar de diamante? A concentração de diamante do planeta é na África do Sul. E toda sorte de minerais, né? Toda sorte de ferro, de metal precioso, você encontra aqui na África do Sul. Então, fora isso, você tem um solo que é super fértil. E a questão histórica de escravidão, de segregação, o povo foi condicionado na sua mente a não conseguir enxergar a evolução. Eles começam projetos, mas não evoluem, não vivem a transformação do Evangelho. Jesus, eles já ouviram falar muito, que na época do apartheid, logo que estourou, que acabou e tudo mais, muitas igrejas, muitos missionários vieram para a África falar de Jesus. Então de Jesus eles já ouviram falar. O que eles precisam conhecer agora é o poder de transformação do nome de Jesus. E o que nós estamos recebendo aqui nesses primeiros dias é realmente a revelação da palavra para poder trazer relevância para essas pessoas. Levar o poder de transformação do nome de Jesus Cristo. Não só como, eu recebo Jesus, uma oração de confissão, mas algo que pode torná-los relevantes na sociedade, pode transformar a história da família, pode transformar a situação econômica, pode transformar a situação social, pode transformar o futuro dessa nação, como nós temos declarado aí para o nosso Brasil, aqui a gente também está declarando na África. Então é isso que está acontecendo esses dias, né? Nós tivemos essa semana uma aula de fazenda, chama Foundations for Farm. É uma iniciativa que trabalha exatamente essa questão cultural. Ensina a trabalhar a terra da maneira como Deus deixou registrado na Bíblia. As medidas, a proporção, a forma de fazer compostagem para ter um adubo natural, orgânico, saudável, sem agrotóxicos. E a gente teve uma aula prática e eu vou nos próximos episódios contar um pouquinho do que Deus me ministrou enquanto a gente estava mexendo na compostagem, fazendo ali a aula prática. Mas sabendo essas notícias, aí eu quero falar com você exatamente sobre águas. É o que está no meu espírito já há alguns dias. Águas, a palavra é águas. Você tem sede de quê? Você mergulha no quê? Qual é a voz que você está ouvindo? E a palavra fala de muitas águas, Ezequiel 47, águas que saem do trono de Deus. A palavra também fala que a voz de Jesus Cristo é voz de muitas águas. A palavra também fala que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, mas o Espírito pairava sobre as águas. E em Apocalipse 4 fala que as águas são as nações, povos e línguas. Então, há muitas representações do que simboliza águas. E eu vou tentar deixar da forma mais simples possível, porque foram muitas coisas que Deus foi falando a respeito de águas. Daquilo que eu estou procurando compartilhar do nosso entendimento pessoal de propósito, que se você percebeu, você que já ouviu os outros áudios, a gente está sempre falando de propósito. Enxergue o propósito, entenda o propósito, procure o propósito. Ezequiel 47, se você não conhece, dá uma corridinha lá na Bíblia, lê. Você vai ler um texto dizendo que existem águas que saem do trono e Deus pede para o profeta começar a medir as águas. Ele faz algumas medidas e ele vê o nível que a água está. E a água vai ali, tá lá no raso, começa a tocar no pé, na canela, no joelho, na coxa, né, na cintura, no lombo, até subir e ser águas tão profundas que você não consegue ultrapassar, atravessar se não for a nado, de uma maneira bem resumida. E pensando na questão da água, a gente entende, e você talvez já tenha sido ministrado, já tenha ouvido uma palavra desse tipo, que para você se saciar dessa água que sai do trono de Deus,
você precisa mergulhar, e você sempre ouve que você precisa mergulhar. E o que é que te impede de mergulhar? Ninguém consegue mergulhar no raso. A palavra fala que primeiro ele olhou a base ali e a água e era muito raso. Sabe quando você vai na praia e você vê aquele mar lindo, com algumas ondas, ou se você prefere um mar mais calmo, e você fica na areia só olhando. Ai, que lindo, ai, que mar lindo. Mas você não entra no mar. E você acha que você foi na praia porque você ficou sentado na areia, olhando para o mar. Você não tem uma experiência, você não se conecta, você não se envolve. E muitas vezes, em relação a Deus e aquilo que é nosso chamado, nosso propósito, o nosso desenho, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós achamos Deus lindo, nós falamos que acreditamos em Deus, que Ele guia os nossos passos, a nossa vida está nas mãos dEle, nós queremos viver a vontade dEle, nós entregamos os nossos desejos e os nossos projetos nas mãos de Deus. Mas o que realmente acontece é que a gente fica de um lado, na areia, olhando o mar se movimentar, e se a palavra fala que o mar é água, e o Espírito fica pairando sobre as águas, gerando vida, eu não permito que todos os meus planos e as minhas vontades encontrem o movimento do Espírito que gera vida, porque eu não mergulho, eu não entro na água. Só que você começa a ser incomodado a entrar na água, ou porque o sol esquenta, ou porque vai dando vontade, ou porque você está curioso até de saber qual é a temperatura da água. E você chega perto e você molha só o dedinho do pé. Ai, será que a água tá boa? Será que tá gelada? Qual é a decisão? Você pode pôr o dedinho do pé, né? Só encostar o dedão do seu pé e falar que a água tá gelada e voltar para trás. E não querer se envolver com essa água. Às vezes nós fazemos isso logo no começo, quando ouvimos falar de Deus, de Jesus, a gente até tenta encostar, mas acha que vai ser muito difícil, que não é pra você, que você tem outros compromissos, que não é sua prioridade no momento, e você não tem uma conexão e uma liga com essa água, que é Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você resolve experimentar, você percebe que aquela água é boa e você começa a dar mais alguns passos para dentro da água. E a água começa a atingir a sua canela. E você fala assim, nossa, a água está uma delícia. Mas você ainda não pode mergulhar. Você começa a andar, você sente a força das águas, mas você ainda está segura. Você consegue ainda dominar aquilo que são as suas ações, dominar os seus passos. E você continua entrando um pouco mais e a água está pelo joelho. Eu quero te fazer uma pergunta, se você já foi na praia. Você já deu um mergulho de cabeça na praia quando a água estava batendo no seu joelho? Eu tenho certeza que consciente você nunca fez isso. Talvez você tomou um caldo de alguma onda, a onda te arrastou, e você acabou mergulhando sem querer com a água no joelho por causa da força da onda. Mas ninguém mergulha com a água no joelho, porque sabe que vai se machucar. E até quando a água está no lombo, na cintura, um pouquinho mais, você ainda tem controle. Porque ali, apesar de já ter contato com muita água, você já estar ali totalmente imergido, não. Um pouco mais do seu corpo, maior parte do seu corpo está submerso na água, você ainda não se liberou, você ainda está com o pé no chão, você ainda tem o controle das suas ações, você ainda tem o controle dos seus sonhos, você ainda tem o controle da sua vontade. E existe um segredo nessa palavra de Ezequiel 47. Para você ter esse relacionamento com Deus, de que Ele te guie a ser saciado, você precisa mergulhar de cabeça. E para atravessar a nado qualquer espaço de água, você precisa mergulhar. Não dá para atravessar nado e deixar uma parte do corpo para fora. Por mais que você tente usar uma touquinha e colocar a cabeça para fora e só bater os braços e as pernas, inevitavelmente você vai acabar se molhando só com o movimento das águas causadas pelo braço e pela perna. Você está atravessando, você está se envolvendo. E eu estava falando do monte no começo desse áudio. Aqui no Monte Zé eu estou ouvindo, estou falando com vocês, estou ouvindo as orações. Não estou entendendo uma palavra do que eles estão falando. Alguns estão orando em inglês, outros estão orando em Zulu,
outros estão orando em outras línguas, que são línguas oficiais aqui na África do Sul. Mas a hora que eu estava lá em cima orando e às vezes até ouvindo o que estava acontecendo, o Senhor me falou de voz de muitas águas. Nós sabemos que a voz de muitas águas é a voz de Jesus Cristo. Mas o Senhor falava assim para mim, essa é a voz de muitas águas. Foi uma hora que começou a louvar, todo mundo começou a louvar. Cada um num grupo, em locais diferentes da mesma montanha, cada um cantando uma música, mas a mistura de todas aquelas músicas em línguas diferentes fazia um novo som, juntando línguas e povos diferentes. Aquele som se movia e parecia que eu estava ouvindo muitas águas. E Deus falou assim, quando você subiu nesse monte hoje, você não ouviu essas águas, você ouviu orações isoladas. Tinha uma pessoa orando aqui, outra pessoa orando sozinha ali, com orações mais contidas, um volume um pouco mais baixo, você não ouvia a movimentação. Mas de repente, mesmo que parecendo que simultaneamente, todos começaram a louvar ao mesmo tempo. Começaram a cantar cada um o seu cântico. Isso foi enchendo o ambiente. E o Espírito falava, voz de muitas águas, voz de muitas águas. E o Senhor falou assim, onde é que começa a nascente de um rio? Ela começa no pé da montanha? Ela começa quando você abre uma torneira? Ela brota assim do chão? Não. A nascente de um rio começa no alto de uma montanha. E existem duas formas de se tornar um rio, né? De começar a nascente de um rio. Ou é um pico de montanha muito alto, que ele tem uma geleira, e em determinadas épocas do ano, conforme a estação do ano, aquela geleira sofre um desgelo, então a água escorre pela montanha, fazendo o caminho e desembocando em um rio. E a segunda forma é o lençol freático, que a água que está lá embaixo encontra caminho de sair. Porque a água foi criada para ter movimento. A água não foi criada para estar parada. E ela encontra um caminho de sair ali por cima. E você nunca vê a água saindo no pé da montanha. Você sempre vê a água saindo e formando um rio no alto da montanha. E ela começa com um fiozinho, umas gotinhas, pouquinhas. Mas conforme ela vai descendo, fazendo o caminho ali das pedras entre a montanha, descendo a montanha, ela vai ganhando força até que ela se torna um rio poderoso, com águas, correnteza, força, até desembocar no mar e ter toda a sua trajetória. E o Senhor falava, voz de muitas águas. Isso que você está ouvindo aqui são vozes de muitas águas. E eu falei, mas Senhor, voz de muitas águas é a voz de Jesus? E o que eu estou ouvindo aqui são vozes de irmãos que eu não estou entendendo o que eles estão cantando, mas eu sei que eles estão louvando. E ele virou e falou assim, ele colocou assim, o Senhor, Jesus falou que nós faríamos obras que ele fez e maiores ainda. Quando em Apocalipse revela que a voz de Jesus é voz de muitas águas. E em Apocalipse 4 fala que as muitas águas, ou as águas, são povos, línguas e raça. O Senhor falou, essas águas que vocês estão ouvindo, esses povos cantando, é essa voz de muitas águas. O que nós somos na terra é voz de Deus. Deus usa a nossa boca para ser voz e lançar semente nessa terra. Quando você abre a boca e você ora e você profetiza sobre uma situação na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida ministerial, na tua saúde, você está sendo voz de Deus e lançando sementes. E ali naquele monte Deus estava falando assim, cada uma dessas pessoas, cada um desses povos está abrindo a sua boca e liberando a minha palavra. E nesse som simultâneo de várias línguas, o Espírito estava se movendo. E o som parecia de muitas águas. E ninguém pode parar a força das águas. O que eu quero que você reflita com tudo isso? Será que eu estou parando na água antes de me envolver com ela? Tanto na questão de Ezequiel 47, eu vejo a água, eu acho muito bonito, mas eu só admiro.
Eu poderia ter subido na montanha, ouvido todos esses grupos cantando e louvando em vigília, adorando ao Senhor e só até ficar contemplado. Porque foi a sensação que eu tive, nossa, eu passaria a noite inteira aqui ouvindo, eles louvando, porque isso aqui tá uma delícia, acho que o céu vai ser isso aqui, esse tipo de louvor. Mas eu tinha a opção de mergulhar também, de fazer a minha oração, de derramar o meu coração, de derramar minha entrega e ouvir a voz do Senhor. E o Senhor começou a falar exatamente disso. Você veio para cá, você tinha as suas verdades absolutas, você tinha a sua forma de pensar, você tinha os teus questionamentos, o que você quer perguntar, do jeito que você quer perguntar, do jeito que você quer receber a resposta. Mas para quem está aberto para a voz de muitas águas, ele está inclusive ciente que talvez as perguntas não sejam essas. E nessa hora eu fiz silêncio, porque eu queria ouvir as muitas águas e falei, Senhor, eu não quero fazer as minhas perguntas. Eu não quero chegar aqui na tua presença e me comparar, porque eu ouvi que alguém veio aqui nesse monte e orou e o Senhor falou, porque alguém teve uma experiência e só eu que não. Se eu não sei fazer as perguntas, eu não vou fazer pergunta nenhuma. Se eu tiver que fazer alguma pergunta, que o Senhor mostre qual é a pergunta que eu tenho que fazer. Se o Senhor quiser me responder alguma coisa das minhas dúvidas, do que eu penso, ou do que eu quero saber do meu futuro, o Senhor pode me mostrar, mas se o Senhor não quiser me mostrar também, eu vou continuar dizendo, eis-me aqui. O Senhor pode soprar para onde o Senhor quiser que eu vou. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ter a mesma experiência do que o outro, mas eu não tenho coragem nem de colocar um pé dentro da água, que dirá de mergulhar. Eu não tenho coragem de fazer parte da voz das muitas águas porque eu só admiro, eu olho de longe, o máximo que eu faço é me comparar e ficar na vaidade do ranking, como a gente falou no áudio passado. Se eu tenho um convite para te fazer hoje, mergulhe. Eu não posso mergulhar com você. Se eu tivesse que mergulhar por você ou com você, eu provavelmente vou te afogar. Porque eu quero mergulhar e se eu te puxar pela mão para mergulhar junto comigo, se você não quiser mergulhar ou se você não mergulhar junto, eu mergulho e eu te afogo. E isso me faz pensar que muitas vezes as pessoas estão afogando, porque ao invés de ter as suas próprias experiências, ela quer ir mergulhar no mergulho do outro. E a gente tem diferentes tipos de mergulhador. A gente tem quem está começando, a gente tem aquele que mergulha em alguma viagem nas praias do Nordeste, então ele só vai com o snorkel e ele consegue ali, no raso, enxergar peixes, corais. Tem o outro mergulhador mais profissional que veste a roupa toda, a máscara, põe o balão de oxigênio nas costas. É um outro tipo de mergulhador. Para esse tipo de mergulho eu tenho uma preparação especial. Eu não posso simplesmente falar, poxa, você vai mergulhar, eu vou junto. Ele está preparado, eu não? Eu vou ficar no meio do caminho. E provavelmente vou morrer afogada no meio do caminho. Qual é o tipo de mergulho que você quer? Entenda, eu não perguntei qual é o resultado do mergulho que você quer. Porque às vezes você está olhando o resultado do mergulho do outro, mas você não está analisando se você tem se permitido mergulhar também. Se você tem se aberto para que Deus te use tanto para mergulhar e se envolver com essas muitas águas, e também para ser essa voz de muitas águas, que vai curar muitas nações e povos. Porque o nosso egoísmo tem feito com que a gente busque essas águas apenas para benefício próprio. Eu quero as muitas águas para ter uma casa, eu quero as muitas águas para ter um carro novo, eu quero as muitas águas para ter um emprego, eu quero as muitas águas para ter família, eu quero as muitas águas para ter saúde. Mas por que eu não quero ter as muitas águas, a voz de muitas águas, para curar nações? Por que minha oração não é, eu quero a voz de muitas águas para servir o reino, para expandir o reino, para que outras pessoas também tenham conexão com essas águas e também possam
mergulhar por decisão própria, sem ninguém arrastar, sem ninguém puxar pela mão, sem ninguém afogar sem intenção. Talvez você seja aquele que tenha puxado a mão de alguém para mergulhar junto, à força. Cuidado, você pode estar matando alguém. Se você quiser fazer um favor para essa pessoa, só seja testemunho pleno. Deixe que a pessoa perceba o quanto é bom mergulhar e que ela também deseje mergulhar. Se você ainda não fez esse mergulho, eu quero que a minha vida hoje seja testemunho para que você mergulhe. Que você que está ouvindo esse áudio, ouça essa voz de muitas águas te chamando para mergulhar, te chamando para ir a águas mais profundas, te chamando para um relacionamento mais intenso. Eu não sei qual é a temperatura no Brasil aí a hora que você estiver ouvindo esse áudio. Quando eu saí daí tinha muitas águas, né? As águas de março fechando o verão, com muita chuva, movimento de águas, águas de destruição, águas sujas, águas de enchente, águas poluídas, águas que só são faladas quando tem a catástrofe. Não entre nesse movimento de águas que destroem. Tenha um relacionamento com águas que curam, águas que limpam. E seja a voz de muitas águas que vai amplificar e ecoar na vida de quem está perto de você. Deus abençoe.